Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção seja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a decisão sobre o aumento da oração do witr? É legislado para aumentá-lo para provar isso dos procedores da nação, mas o alongamento não deve ser estranho para os adoradores. Pergunta número 2. Qual é o dito sobre alguns adoradores chorarem por conta do duá e não pela reza? Allah disse na surata Muhammad: não meditam acaso no Alcorão ou que seus corações são insensíveis? Quem não é afetado pelo Alcorão e se revisa, como pode ser afetado pela súplica e chorar ao ouvi-lo e não ser abalado pelas palavras do misericordioso? Pergunta número 3. Quem errou o witr à noite pode compensar depois disso? Ele pode compensar depois de acordar, com base na autoridade de Abu Sa'd al-Kurdi. Ele disse: o profeta disse, quem dormiu durante o witr ou se esqueceu, ore quando se lembrar e quando acordar. Pergunta número 4. A regra anterior é para todos que não fizeram a reza à noite? Não, mas é para quem perdeu sem querer. Pergunta número 5. Algumas mulheres nas orações de Tarawih cobrem seus rostos apesar da presença de homens. Então, qual é a decisão sobre isso? Seu rosto deve ser descoberto para que sua testa toque o chão em prostração. Pergunta número 6. Algumas pessoas se movem entre as mesquitas para rezar alguns rak'ahs em cada lugar. Há algo de errado com isso? Isso não deveria ser, pois é uma perda de tempo decente. A primeira é que ele deve investir em obediência e para que não perca a outra, sobre a qual o mensageiro, que a paz seja com ele, disse: quem orar com o imam até terminar, será escrito para ele que passou a noite rezando. Narrado por At-Tirmizi e Hasan. E esta é uma grande privação. Pergunta número 7. Alguns membros da congregação preparam uma cópia do Alcorão durante o Ramadã para seguir o imam durante as orações noturnas. Então, qual é a decisão sobre isso? Não deveria, por causa da preocupação da mente e do trabalho desnecessário com as forças da Sunnah, colocando a mão direita sobre a esquerda, sobre o peito, para deixar assim melhor. Pergunta número 8. Quando começam as primeiras 10 noites, o início dos 10 dias é quando o sol se põe no dia 20 e o início da noite no dia 21. Pergunta número 9. Qual é a virtude dessas noites? Essas noites são os melhores momentos do Ramadã e nelas está a noite do decreto. E é por isso que o profeta costumava selecioná-la para o itikaf a fim de buscar esta noite. Deus disse, a noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Pergunta número 10. Há mais atenção ao culto nas últimas 10 noites do Ramadã? Sim, no hadith de Aisha ela diz: o mensageiro de Deus, que as orações e a paz de Deus estejam com ele, disse: quando os 10 dias do Ramadã entraram, ou seja, os últimos 10 dias do Ramadã, apertaria o cinto, reviveria a noite e acordaria a sua família. E pela autoridade de Aisha, que Deus esteja satisfeito com ela, que disse: o mensageiro de Deus, que as orações e paz de Allah estejam com ele, costumava se esforçar muito nos últimos 10 dias, mais do que se esforçou nos outros. Pergunta número 11. É entendido pelo dito da mãe dos crentes que Deus esteja satisfeito com ela, que o profeta de Deus fez a oração a noite toda? Ela dizendo que Deus esteja satisfeito com ela. Ele reviveu a noite. Significa que ele não dorme as 10 noites e isso é específico para essas 10 noites. Pergunta número 12. O que significa o termo decreto? Foi dito que é honra, status e destino. E foi dito que o que é estimado nele pelo conhecimento de Deus nas condições dos servos e criações para a estimativa anual. Pergunta número 13. Qual a evidência de que Laylatul Qadr é uma das 10 últimas noites? Não há dúvida de que é no Ramadã, uma vez que o profeta, que a paz e a bênção de Allah esteja com ele, realizou o itikaf nos primeiros 10 dias do Ramadã, procurando por ela. Então ele observou o itikaf no meio dos 10 dias no meio. Então ele viu
nos últimos 10 dias do Ramadã, como mencionado por Al-Bukhari? Pergunta número 14. Está especificando em outro assunto? Sim, a visão de vários companheiros conspirou que foi nos últimos 7 dias. Ele disse, não vejo que seus sonhos tenham coincidido nos 7 últimos dias. Então, quem desconfia disso, que investigue nos últimos dias. Pergunta número 15. É mustahab investigar a Laylatul Qadr? Sim, esta é uma ação bem-vinda, é uma ação divina. Então, encerramos por aqui, explicamos um pouco sobre a noite do decreto e um pouco sobre os últimos 10 dias do Ramadã, que são os mais especiais do Ramadã. Então, vamos aumentar nossas adorações nesses últimos 10 dias. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.